Abre sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 38. Quem achou diz amém? Nós vamos ler até o verso 41. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Queremos declarar a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que vem de encontro ao nosso coração, a tua palavra que nos faz permear e sermos edificados e transformados de glória em glória. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos use em poder e graça para que o nome do Senhor seja engrandecido, que o Senhor encontre o nosso coração disponível como terra fértil, arada e preparada para a boa semente que é a tua palavra. Quem crê diz amém. Aleluia. O tema dessa mensagem nessa manhã são duas gerações: a de fazer e a de gerar. Eu quero me aprofundar com vocês um pouquinho nessa manhã sobre isso. Nós vivemos em uma atmosfera espiritual. Nós somos seres espirituais, por mais que nós estamos aqui vivendo esse tempo sobre a face da terra. Ainda assim, nós somos seres espirituais. E algumas atmosferas espiritual, elas são alcançadas por meio de esforço, por meio de busca, por meio de dedicação. Nós adentramos para esse local a cada culto, na expectativa que Deus possa fazer algo para a nossa vida, que Deus possa nos mudar, que Deus possa nos transformar, mas também que Deus possa nos abençoar, com bênçãos que sejam materiais em diversas áreas. E é certo que de uma forma ou de outra, é como se nós estivéssemos nos relacionando com Deus por meio da meritocracia, como se o nosso Deus fosse um Deus que fizesse para nós ou em nós à medida que nós vamos nos inclinando, como se fosse uma balança onde à medida que eu vou fazendo, Deus vai me abençoando. E é interessante que Deus, Ele sempre vem combatendo essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. Deus, de uma forma ou de outra, Ele sempre combate aqueles que acreditam que o relacionamento com Ele está por meio do fazer. Ele sempre vem dizendo: olha, a minha balança não é da forma que você está pensando, a minha balança não é a sua. Foi Jesus que disse: olha, Deus sonda corações, Deus ama quem dá e dá com alegria.
Foi Jesus que trouxe, falando: olha, não é essa balança que você está pensando, não é a medida que você faz e eu te abençoo porque você está fazendo algo, não é por meio disso. E Deus está sempre combatendo esse tempo e essa situação que nós vivemos. Isso não fala somente do que eu faço, mas fala da forma que eu faço. E talvez mais profundo ainda, o meu coração diante das coisas que eu faço é galgado e é alinhado diante do Senhor. Agora pensa comigo, nós vivemos uma geração ansiosa. Segundo estudos e estatística, talvez a geração mais ansiosa que já existiu sobre a face da terra. Uma geração que está sempre pautada no fazer, em parecer ser algo que muitas das vezes não é. Redes sociais onde apresentam uma imagem que muitas das vezes distorce de uma realidade. E aí nós vivemos duas gerações. Uma geração que está pautada no fazer, que acha que o nosso relacionamento com Deus está diante daquilo que eu faço. E uma outra geração que está pautada em ser, em gerar, em produzir. E quando nós olhamos para o começo, para Adão, quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos uma série de pistas que mostram que Deus não criou o homem para fazer algo para ele. Deus, o Criador, não estava precisando de algum trabalhador na sua linha de montagem. Deus não estava precisando de operários para dizer assim: ei, vamos fazer alguém que possa trabalhar, que possa tocar esse mundo. Olha para você ver, Jesus, nós criamos um mundo, e agora alguém tem que cuidar desse negócio. Então vamos fazer o homem para que ele seja um trabalhador na nossa obra. Não! Deus não estava precisando de ninguém na sua linha de montagem. Deus não estava precisando de homens que fossem para a lavoura, porque não tinha quem ia. E Deus vai mostrando isso. Ele cria o homem, e depois que Ele cria o homem, Ele constrói um jardim, e coloca o homem nesse jardim, num lugar de desfrute, num lugar para que você possa desfrutar, apenas para que o homem esteja. E naquele lugar de desfrute, era um local onde Deus vinha na viração do dia para ter com o homem. Deus prezava a relação e o relacionamento. Isso já nos mostra que a intenção de Deus para o homem era sempre se relacionar. Não era que o homem fizesse, mas nós somos permeados dia após dia por uma cultura que é a do fazer. O meu salário, a minha renda, ela vem diante das coisas que eu faço. E Deus vem mostrando: ei, não é assim que eu criei vocês, não é esse o propósito. Deus cria o homem no sexto dia. E o primeiro dia do homem, se nós podemos pensar, o homem foi criado no sexto. No sétimo dia, o primeiro dia do homem, o homem acorda e fala assim: Deus, o que temos para fazer hoje? Qual é a demanda do dia, Deus? E Deus vira e fala assim: ei, o sétimo dia é o dia do descanso. O sétimo dia a gente tira para descansar. Talvez Adão tenha acordado e perguntado: e aí, Ecuma, o que tem para fazer hoje? E Deus responde dizendo: hoje é sábado, no sábado não fazemos nada. Eu separei o dia para estar com você. Eu separei esse dia para que nós pudéssemos estar juntos. E ali Deus está mostrando para Adão, para que foi que Ele criou Adão? Para se relacionar, para o desfrute, para o prazer. Não quer dizer que Adão não iria fazer nada. Eu apenas estou compartilhando com você que o alvo de Deus na criação do homem sempre foi se relacionar, sempre foi estar junto.
Preste atenção. No começo Deus criou o homem. E Deus então, após criar o homem, Deus abençoou o homem. E Deus disse para o homem: olha, sede fecundos, multiplica, enche a terra. Observe que Deus não ordenou que eles fossem trabalhadores. Deus não virou e falou: olha, agora que eu te criei, homem, existem alguns compromissos, algumas tarefas e algumas demandas. Vamos sentar aqui, vamos ter uma séria conversa, porque você precisa entender algumas responsabilidades. Não, não foi isso. Deus ordenou que o homem fosse fecundo. É como se Deus estivesse dizendo para Adão: Adão, eu quero ter filhos. Eu criei você para ser o meu filho. Darei você a habilidade para transmitir a minha imagem à sua descendência. É essa vida que eu quero para você, Adão. Você foi feito à minha imagem, conforme a minha semelhança. E agora, Adão, eu preciso que você gere esses filhos que se pareçam comigo, Adão. E por que Deus faz isso? Porque Deus queria povoar a terra de homens e mulheres conforme a imagem do Senhor, conforme a imagem de Deus. Agora, nós vimos isso no start. Todavia, porém, entretanto, Adão pecou. E agora, já com o pecado de Adão, Adão não poderia mais transmitir a imagem de Deus, porque ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu essa imagem do Senhor por causa do pecado. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, diz que a imagem de Deus é a sua própria glória, e a glória de Deus está na face de Cristo. Adão perde essa capacidade de transmitir aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E é muito sério isso, gente. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, tudo que nós criamos, tudo que nós geramos, precisa apontar para Cristo. Precisa fazer com que a face de Jesus seja vista em nós. Se tem algo que nós estamos produzindo, gerando, e não está sendo a imagem do Senhor, está errado. No Éden, Adão e Eva estavam vestidos da glória de Deus. Mas no dia em que pecaram, careceram da glória. Por isso a carta aos Hebreus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a consequência da queda foi a perca da imagem. Alguns acham que Adão, ao pecar, que a maior perca que Adão teve foi sair do jardim, foi ser expulso do jardim. Não, a maior perca que Adão teve foi a imagem de Deus. Agora Adão careceria de coisas que Deus já tinha suprido ele. Ele perde o privilégio de se relacionar com Deus. Ao cair, o homem agora foi contaminado pelo pensamento de Lúcifer. Porque foi a serpente que foi até lá e disse: olha, não é assim que Deus falou? Agora a preocupação de Adão é outra. Agora Adão tem uma preocupação que não é mais em ser o filho de Deus, em ser uma criatura do Senhor. Mas agora Adão entra numa mentalidade que ele precisa fazer. Adão agora precisa lavrar a terra. Adão agora precisa trabalhar. Adão agora precisa fazer algumas coisas que antes ele não tinha que fazer. Pastor, você está dizendo que Adão não trabalhava? Não. Eu estou querendo te dizer que tudo que você fizer que não tiver a glória de Deus vai se tornar mais difícil.
tudo que você tentar fazer na sua vida, que Jesus não estiver centrado naquele local, vai se tornar mais difícil, vai ser mais fadigoso, vai ser mais duro. Agora o homem entra numa posição a qual é necessário fazer algumas coisas. Talvez agora a mentalidade de Adão é: eu preciso de um título, eu careço de uma posição, eu preciso de honra. E é isso que nós vemos na narração da Bíblia agora. O homem em busca de uma posição diante de Deus. O homem em busca de fazer algo para Deus, para se tornar alguma coisa. Sendo que toda vez que você se perder, lembra de onde começou. E o começo sempre foi Deus falando: ei, Adão, eu preciso me relacionar com você. Adão, eu preciso transmitir para você a minha imagem. Adão, eu preciso que você entenda que você precisa se parecer comigo. E os capítulos 4 e 5 de Gênesis nos dão um retrato de duas gerações. Duas gerações a partir de Adão, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Duas gerações sendo representadas em dois estilos de vida, dois paradigmas que talvez permeiam na igreja hoje: o paradigma do fazer e o paradigma do gerar, de ser. A Bíblia até menciona que Caim teve filhos, mas o principal que se diz a respeito da geração de Caim é que eles fizeram coisas, eram criativos, eram grandes, talentosos, realizadores. No versículo 17 do capítulo 4, a gente fica sabendo que Caim construiu uma cidade. A gente vê agora um homem afastado de Deus, e no afastar-se de Deus, o homem não está mais preocupado em gerar, em se relacionar, mas o homem agora, ele precisa fazer. E a gente vê falando que Caim construiu uma cidade. E a narração continua até chegar em Lameque. Sobre Lameque diz que esse homem teve duas esposas, Ada e Zilá. Ada deu à luz a Jubal, o pai dos que habitam em tendas e possui gado. O texto diz que foi ele, porém, pai dos que faziam algumas coisas. Sabe qual que é interessante? Quando você chegar na sua casa, lê Gênesis no capítulo 4. Ele fala: olha, porque eles fizeram, porque essa geração fez. A ênfase está nos filhos, mas na habilidade do que eles podiam fazer. É porque fulano fez tenda, é porque fulano construiu, é porque ele fez. E depois no verso 21 nós lemos a respeito de Jubal, pai dos que tocam harpa. A Bíblia vem relatando feitos, e talvez nós não percebemos ao fazer a leitura, que Deus está sinalizando algo, que Deus está nos mostrando algo. Há uma geração que está fazendo, há uma geração que vem e acredita que o seu relacionamento com Deus é por meio daquilo que Ele faz. Você consegue perceber a habilidade dessa gente? Tocava harpa, construía artifícios, eram grandes sábios nas construções. Era uma geração marcada pelo saber. Pastor, você está falando que é errado saber e fazer coisas? Não. O problema é quando nós não nos relacionamos. Talvez se essa geração tivesse aqui nos nossos dias hoje, estaria bombando no Instagram, bombando na internet, por causa que as habilidades deles em fazer eram grandiosas. Talvez estavam marcados, bombando, porque olha, você viu o que ele sabe fazer, você viu o que essa geração está fazendo. Esses eram os valores deles: realizar grandes feitos.
Essa é a descendência de Caim. Uma descendência marcada pelo fazer. O valor desse povo estava exclusivamente no que eles poderiam fazer. O texto somente registra a mentalidade de Caim e o seu valor naquilo que ele faz. Agora, em contrapartida, a mentalidade de Caim, nós vemos no capítulo 5, nós encontramos a descendência de Adão. Nós olhamos para descendência por meio de Sete. E a respeito dessa geração, a Bíblia não diz que eles fizeram. A Bíblia não diz que a geração de Sete, que é a descendência de Jesus, que é dali, não diz que eles fizeram, que eles eram comprometidos com fazer. Ela apenas diz que eles geraram filhos. Quando nós olhamos capítulo 5, no verso 4, coloca aí para mim, capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Próximo. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Pode continuar até o 10. E viveu 750 anos e gerou a Enos. Continua. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. É uma geração marcada por gerar. E esse é o padrão que se repete. É o padrão daquela geração. Era uma geração que gerava. Eles viveram para gerar aquilo que Deus estava fazendo. Porque a gente precisa entender que quem faz, faz na sua habilidade. Mas quem gera, gera no processo de Deus. E quem gera talvez não faz nada além de confiar naquilo que Deus pode fazer. São duas gerações, dois pensamentos, dois paradigmas. E talvez é uma mentalidade que permeia até hoje no meio da nossa igreja. Por meio da igreja desse tempo, entramos nessa casa na perspectiva que Deus, que pode fazer todas as coisas, não tem feito nada. É como se fosse o Deus que pode, não quer, e eu que quero, não posso. O Deus que pode mover, que pode fazer, que pode me abençoar, não quer me abençoar. Mas eu que quero viver essa bênção, não tenho capacidade. Essa é a mentalidade do fazer. É uma mentalidade que está em busca de ser meritocrático, que Deus possa fazer por meio deles. E é nesse contexto, nesse mesmo contexto, que nós lemos a história de Marta e Maria. A gente vê o retrato de duas mentalidades. A mentalidade que quer fazer algo para o Senhor, mas a mentalidade que quer gerar. É o mesmo cenário, é a mesma história no começo. Dois pensamentos permeavam aquele ambiente. E quantas vezes nós não vemos para a casa do Senhor preocupados com as coisas que temos que fazer, e perdemos a oportunidade de usufruir desse ambiente, porque nesse ambiente nós conseguimos gerar algo. Nesse ambiente nós conseguimos colocar o Senhor no centro e dizer: Senhor, Tu és mais importante do que o fazer. Eu preciso promover e gerar algo com o Senhor. A casa de Marta e Maria, que é onde se passa esse texto, fala que ela recebe Jesus. Jesus estava indo com seus discípulos. E talvez Jesus, ele se lembra que Betânia é a casa do seu amigo, é a casa de Lázaro. E é naquele ambiente onde tem as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, ao se direcionar para aquela casa, Jesus não vai para cumprir uma agenda. Aquele era o lugar onde Jesus, o amigo de Lázaro, de Marta e Maria, estava. Jesus continuava sendo filho de Deus, mas ali era um Jesus
talvez que não precisava mostrar algo, porque naquele ambiente as pessoas estavam mais interessadas no Jesus que é, não no Jesus que faz. Porque naquele ambiente eles olhavam para Jesus e falavam: você é o Jesus, é o meu amigo. E provavelmente aquele ambiente era um ambiente onde Jesus se sentia confortável, onde Jesus tinha liberdade, porque era um ambiente de comunhão. Marta, Maria e Lázaro. 3 pessoas, uma casa, um ambiente. Talvez naquela casa, naquele ambiente, existem facetas de Jesus que a Bíblia não relata. Porque talvez naquele local Jesus se sentia tão à vontade porque estava com os amigos. E um ambiente de mesa. Um ambiente onde Jesus poderia ir, sentar à mesa, e a gente vai comer junto, e a gente vai bater papo. Um ambiente de mesa, gente. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Não há nada melhor do que sentar na mesa com o irmão para comer algo, para bater um papo, para falar das coisas de Jesus. E nesse cenário de Marta e Maria, eu aprendi algumas verdades. Eu aprendi algumas lições que eu preciso compartilhar com você. Primeiro eu quero falar de Marta, da geração que faz. Marta representa uma geração que está pautada nas coisas que eles fazem. Que a meritocracia deles estão na sua capacidade de produzir alguma coisa. A questão é que talento não substitui caráter. Talento te coloca numa posição, mas caráter te sustenta nela. E a primeira coisa que eu aprendo com Marta: aprenda a escolher o que realmente importa. Marta tinha uma mentalidade naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente. Talvez Marta acreditou que Jesus se dirigiu àquele local porque Marta era uma boa cozinheira. Talvez Marta pode ter entendido, achado, interpretado de forma errônea que Jesus estava ali porque Marta e Maria faziam algo para ela, para ele. E ela não entende que quando você não discerne o ambiente que você está inserido, você perde a capacidade de usufruir daquilo que está acontecendo. Ela não entendeu que Jesus não estava ali pelas coisas que ela fazia, mas que Jesus queria uma comunhão. Que Jesus naquele ambiente, Ele queria era se relacionar. Que naquela casa não era apenas o Jesus, o Filho de Deus, o Machia, mas era o Jesus amigo. É um Jesus que a gente encontra destituído de títulos. É um Jesus que nós encontramos no ambiente de oração, de adoração. É um Jesus que eu me relaciono no secreto. É um Jesus que não estou preocupado em lhe agradar. Mas é nesse ambiente de intimidade que eu estou mais interessado em usufruir da presença dele naquele lugar. Nós vemos Marta com uma mentalidade contaminada por aquele tempo. Uma Marta contaminada por uma mentalidade de fazer algo. E por causa dessa mentalidade contaminada, ela deixa de usufruir. Jesus estava na casa. O Filho de Deus estava naquela casa, mas ao invés de se assentar, ela preferiu ficar focada em fazer algumas coisas. Uma mentalidade errada sempre irá fazer você perder os ambientes que você está inserido. Uma mentalidade errada sempre vai fazer com que você perca aquilo que está sendo oferecido. Porque você está focado em fazer algo e Jesus está dizendo: ei, não é o tempo de fazer, é tempo de se relacionar.
O que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina as minhas ações. Marta pensou que era o que ela fazia, que tinha a capacidade de reter Jesus ali. E Jesus nunca será retido pelo que você faz, mas pela valorização da presença dele no ambiente. Vocês estão comigo? Segundo ponto que eu aprendo com Marta, da geração que faz, é pare de julgar o outro. Pare de julgar o outro. Quando você não entender a visão, quando você não entender o que Marta e Maria estavam fazendo, pode ser porque você não viu o que o outro viu. Marta estava ali, atribulada, preocupada em fazer tantas as coisas, enquanto Maria estava descansando aos pés do Senhor. E o problema não era o que Maria estava fazendo, mas era o coração de Marta, em não descansar em ver um outro não fazendo aquilo que ela acha que deveria ser feito. Marta não viu o que Maria viu. Marta não experimentou o que Maria experimentou. Marta não teve a revelação e o discernimento que Maria teve. E é difícil tentar transmitir quando alguém não viu o que você viu, quando não ouviram o que você ouviu. É um desafio tentar transmitir para o outro que você viu, entendeu e você tem algo de Deus para transmitir. O maior erro de Marta não foi apenas fazer algo no momento que não era para ser feito, foi se preocupar com o que Maria estava fazendo. Você já reparou que a gente às vezes não estamos fazendo o que o outro está fazendo, e estamos preocupados porque o outro não está fazendo aquilo que você está fazendo? Nós somos uma geração que está tão apegada em fazer coisas, que quando nós olhamos para alguém que não está fazendo, nós logo falamos: ei, mas como assim? O tempo está a passar, a vida é curta. Mas talvez quem não está fazendo o que você está fazendo, viu algo que você não viu, teve uma revelação que você ainda não viu. E outro ponto que eu aprendo com Marta: mais importante do que fazer é ser. Mais importante dos meus feitos é aquilo que eu sou. Marta, ela não só está com a mentalidade errada, no ambiente errado. Marta não só está preocupada com aquilo que o outro não está fazendo, que ela agora tenta ser legitimada diante de Jesus. E para se legitimar diante de Jesus e diante dos outros, muitas das vezes nós queremos mostrar aquilo que o outro não está fazendo, para legitimar o que nós estamos fazendo. Vocês estão comigo? Marta achou que ela poderia convencer a Jesus que o que ela estava fazendo era mais importante do que Maria estava fazendo. E Marta chega até Jesus, talvez para se legitimar, para se justificar, e diz assim: Jesus, estás a ver não? Maria não está a fazer nada. Olha bem, Jesus, essa Maria, Jesus, em vez de estar fazendo, olha, provavelmente, aonde Jesus estava, a multidão estava. Jesus, os discípulos, talvez de fato existia muita demanda naquele local, mas Maria escolheu o lugar mais importante, escolheu fazer o que de fato importava.
E Marta olha para aquele cenário e quer se legitimar diante de Jesus. E aí Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, uma coisa só é importante. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo: Marta, Marta, não é o tempo, filha. Não é o tempo de você fazer o que você está fazendo. E é tão difícil discernir o tempo que nós estamos vivendo. A gente vê Marta com essa dificuldade de discernir o tempo. Nós vemos a geração de Caim, a geração de Sete não discernindo. A gente vê a geração de Caim que queria fazer em vez de se relacionar. A gente vê Marta na mesma vibe. Vamos fazer. E Deus está falando: ei, não é o tempo de fazer. Não é o que você faz. A multiplicação do Senhor não está na sua capacidade de fazer, mas a de Deus em multiplicar. Talvez você pense assim: não, é porque eu tenho um currículo, eu tenho uma formação, e você acha que é pelas suas habilidades. Mas deixa eu te dizer, é graça do Senhor, é favor do Senhor sobre a sua vida. Se Deus tirar o favor da sua vida, não sobra nada. Porque quem entende que é Deus que multiplica, tudo que Ele faz prospera. É onde a Bíblia fala: ei, vai produzir a 100 por 1. Pode ser uma semente só, vai multiplicar 100 vezes. Porque não é a minha capacidade de fazer, mas é a de Deus em multiplicar. Marta estava com a mentalidade errada, perdida naquele cenário. Por outrora, em contrapartida, nós vemos a geração de Maria, uma geração que não está preocupada em fazer, mas é uma geração que quer se relacionar. E com Maria eu aprendi que a presença de Deus é sempre mais importante do que os afazeres. Na casa de Marta e Maria, Jesus chega, os discípulos estão reunidos. Quem recebe pessoas em casa sabe: chegou gente em casa, está em demanda, tem trabalho, vai passar um café se for em Minas, vai preparar um queijo. O mineiro, quando recebe alguém em casa, você chegou na casa do mineiro, ele vai pôr água para o café. Antes de você pensar, ele já está com a água do café passando. E logo quando você dá por conta, o mineiro já passou um café. Receber pessoas em casa dá trabalho. Existem demandas a ser feitas. Mas a presença de Jesus sempre vai ser mais importante do que qualquer outro a fazer. Jesus é mais importante do que todas as outras coisas. Pastor, como assim? Jesus é tão seletivo, e com Jesus não tem meio termo, gente. Jesus fala assim: olha, aquele que não aborrecer pai e mãe, por minha causa não é digno de mim. É esse mesmo Jesus que ele diz: ei, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É esse mesmo Jesus que ele vai exemplificando que não existe nada mais importante do que a sua presença. O problema é que nós ouvimos Jesus falar, lemos aquilo que Jesus falou, mas ainda assim decidimos fazer diferente. O nosso trabalho é mais importante do que a vida com Deus.
As minhas demandas são maiores do que os meus compromissos com o Senhor. E Maria está dizendo, embora tenha muita coisa para fazer, embora tenha tantas outras coisas para serem feitas, eu ainda escolho me assentar aos pés de Jesus. Quantas vezes você optou pelos afazeres em vez de se sentar aos pés de Jesus? E sentar aos pés de Jesus não é somente vir no culto, mas é prestar um culto. Se assentar aos pés de Jesus é optar em dizer, eu abro mão dessas coisas, de fazerem coisas, para gerar coisas que são eternas. Para dizer, Senhor, Tu é mais importante. Porque a nossa mentalidade não é porque eu tenho que trabalhar. Vocês estão comigo aqui? Não é porque é muito cedo. Sabe o que Jesus diz? Aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Esse é aquele que me ama. Logo, em contrapartida, todo aquele que não obedece os mandamentos de Jesus está na categoria daqueles que não amam de fato Jesus. Estão comigo? A presença vai ser sempre mais importante. Com Maria eu aprendi que não permita que as outras pessoas lhe distraiam. A geração de Maria vai com as outras. Tem esse ditado aqui, gente? Tem. Agora, no Brasil tem muito. Não, mas fulano está fazendo. Não, então vamos fazer também, porque fulano está fazendo. Maria está vendo Marta correndo para um lado e para o outro. E ela está assim, descansando no Senhor. Sabe literalmente aquele texto? Eu aprendi a descansar no Senhor. É Maria. Está vendo a demanda para acontecer e ela está assim, ainda assim, é muito melhor estar aos pés de Jesus. Talvez Maria está olhando Marta passar de cara feia para ela e falando, não está fazendo nada não, né? Eu vou contar para Jesus. São mentalidades permeadas de uma geração que não entendeu que Jesus é o mais importante. As pessoas querem te distrair. As pessoas querem dizer para você o que você deve fazer. As pessoas estão o tempo todo preocupadas, mas você vai na igreja de novo. Mas você vai ceder o seu dia de descanso para ir para a igreja? Não, eu vou ceder meu dia de descanso para estar aos pés de Jesus. É para isso. Só que as pessoas querem te distrair. As pessoas querem dizer para você que não vale a pena. Marta queria dizer para Maria, ei Maria, levanta, bora trabalhar, senhor. Está vendo esse monte de homem aí não? Vamos embora cozinhar alguma coisa, bater um fungo. E Maria está dizendo, eu descansarei no Senhor em todo tempo. O melhor é estar aos pés do Senhor. Outra coisa que eu aprendo com Maria, quem não entendeu a visão irá criticar o que você está fazendo. Principalmente se o que você estiver fazendo não for nada na visão deles. Existem impressões que Deus vai colocar no seu coração. Existem coisas que Deus vai revelar particularmente para cada um de vocês. E às vezes a coisa mais importante é não fazer nada. É descansar aos pés do Senhor. Porque quando eu tiro a minha mão, eu estou dizendo, Senhor, não é na força do meu braço, mas é na sua capacidade de fazer. Quando eu tiro a minha mão, eu estou dizendo, Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que multiplica. Quando eu opto em fazer as coisas de Deus, eu estou falando, Senhor, é teu. A demanda é sua.
E o nosso maior erro é permitir que alguém que não viu o que você viu, que alguém que não recebeu o que você recebeu, que alguém que não ouviu o que você ouviu, dite a forma que você tem que conduzir. Deus é muito fiel, muito particular. Tem coisas que Ele vai colocar no seu coração aí. Quem está comigo? Quem está entendendo que tem coisas que Deus colocou particularmente no seu coração? E nem todo mundo vai entender. E tudo bem por isso. Nem todo mundo estava no mesmo ambiente que Maria estava. Era a mesma casa, era o mesmo recinto. Era a mesma opção, as pessoas daquela casa tinham a mesma opção. Marta tinha a mesma opção que Maria, que era se sentar aos pés de Jesus. Mas ela não entendeu aquilo que Jesus estava fazendo. E por último, coloque sobre seus pés. Aqueles que perseveram, fazendo o que é mais importante, serão honrados pelo Senhor. Esse texto fala de Marta, fala de Maria, mas naquele momento Maria entra na história. Fica comigo aqui, gente, dispersa não. Nesse momento Maria entra na história, porque ela teve uma virada de mentalidade. Maria virou a mentalidade dela para entender que Jesus era a melhor opção. Naquele momento Maria está dizendo: ei, eu entendi algo que talvez os outros não entenderam. E aí a gente vê a história de Maria sendo descortinada. Nós vemos a história de uma Maria que agora entendeu que não é por aquilo que ela faz, mas é pela capacidade de se assentar aos pés de Jesus. Coloca para mim Mateus capítulo 26, no verso 6. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Mais uma vez Jesus estava em Betânia. Agora não mais na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas agora Jesus está num novo ambiente. Jesus está num novo local. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, próximo, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia se vender-se por grande preço e dar-se em dinheiros aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre a vez de ter sempre. Essa mulher é Maria. Essa mulher que agora se encontra com Jesus em um outro ambiente, em um outro lugar, mas ela mantém a essência do coração dela, que é se lançar para aquilo que era mais importante. Quando nós lemos todo esse texto, Jesus diz assim ao ser indagado: olha, desde que eu cheguei aqui, ninguém me saudou com ósculos santos, ninguém me abraçou, ninguém me beijou, ninguém lavou os meus pés. Mas essa mulher, depois de se adentrar nesse ambiente, ela não só quebrou o vaso que ela tinha diante dos meus pés, mas ela não para de lavar os meus pés e enxugar com as suas lágrimas e os seus cabelos. Essa mulher entendeu algo que talvez a maioria que estava naquele ambiente também não tinha entendido. Se prostrar em adoração diante de Deus.
Existem duas mentalidades permeando nesse tempo. E nessa manhã você tem a opção de decidir ser uma geração que está pautada nas coisas que eram feitas. Mas você também pode decidir, assim como Maria, optar por aquilo que é mais importante. Optar por estar diante do Senhor, em prestar um culto ao Senhor, em meio de tantas demandas, tantos afazeres, entender que Jesus é ainda mais importante. Numa outra versão, a Bíblia vai dizer que Jesus, ao receber aquele feito, ele diz assim: aonde esse evangelho for pregado, isso que essa mulher fez vai ser contado como memória. Aqueles que são fiéis fazendo coisas para Jesus têm o privilégio de serem honrados por Jesus. Jesus não honrou Maria porque ela quebrou um vaso de alabastro aos pés dele. Na verdade, talvez ali foi o último ponto, porque lá atrás, em meio a tantas demandas, ela escolheu se assentar aos pés de Jesus. Talvez o que você está fazendo agora, você pode achar que não tem nenhum peso, nenhum valor, mas eu quero te dizer que o que você está fazendo agora, Jesus está vendo. E o que você está fazendo agora, Jesus, Ele é um Deus galardoador. É Ele quem vai te honrar. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Curvar a tua face. Senhor, o Senhor é um Deus que sonda corações. O Senhor é um Deus que conhece tanto querer quanto praticar. O Senhor é um Deus que sonda aquilo que nós estamos fazendo e a forma ao qual nós estamos fazendo. Por isso nessa manhã, Senhor, talvez nós estamos optando em fazer coisas ao invés de gerar coisas. Talvez estamos optando por fazer algo para o Senhor ao invés de deleitar na sua presença, em desfrutar de Deus. Mas a tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. E nessa manhã nós queremos te pedir, Senhor, muda a nossa mentalidade. Não nos deixe ser distraído pelos afazeres. Não nos permita ser distraído pela quantidade de coisas a fazer. Mas que em meio a tantas coisas a serem feitas, nós possamos escolher sempre estar na tua presença. É isso que nós queremos.